Então vamos ler? Está escrito: José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Neste cargo, para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenha medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Essa é uma história conhecidíssima. E quando eu estava me preparando para esse culto, aliás, eu já vinha mastigando todos os ensinos, porque nós estamos lendo a Bíblia toda, o ano todo, e dias atrás, semanas atrás, nós lemos esse livro no nosso devocional. E eu já vinha mastigando os ensinos que a história de José tem para as nossas vidas. E eu cheguei a uma conclusão, que a história de José tem tudo a ver, os ensinos da história de José tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Você está aí na sua casa, já está pensando, amanhã você não vai para o trabalho. Boa parte das pessoas que estão me assistindo agora não vão permanecer em casa. E aí você pensa, dia 20, sexta-feira, dia 20 foi pagamento. Fiz algumas compras. Mas e aí? E se essa quarentena demorar? E se esse isolamento social demorar? O que vai ser de mim? O que vai ser do meu negócio? O que vai ser da minha família? O que vai ser da economia de Nova Serrana? O que vai ser da economia do Brasil? Imagino que talvez tenha passado isso na sua cabeça, porque passou na minha. E aqui, nas Escrituras, nós temos verdades maravilhosas que alimentam a nossa fé, para que nós passemos por esse momento confiantes e melhores. Eu estou lendo o último capítulo de Gênesis. Eu estou lendo os últimos versículos do livro de Gênesis. Mas eu preciso contextualizar a história para você. Você já deve ter assistido essa história na Record. Você já deve ter aprendido, se você tem muito tempo de cristão, você já deve ter aprendido essa história no culto infantil, na escola bíblica infantil. E aí você me diz: pastor, você vai me explicar essa história de novo? Claro que eu vou. Mas eu vou explicar a história de José, arrancando os ensinos e as verdades a respeito de tudo que Deus tem para nós. Nesse dia 22 de março, às 8 horas da noite, 20 horas e 5 minutos. Gênesis 37 começa a história. Um adolescente de 17 anos. Deus concede a ele sonhos. E ele revela esses sonhos aos seus familiares. Era o preferido do pai. O pai chegou até a dar uma túnica colorida para esse jovem, esse adolescente. E naquela época não era como a nossa, onde as muitas cores são fáceis para serem colocadas nas roupas. Jacó, pai de José, deu um presente caríssimo para José. E os irmãos vinham alimentando no coração deles, vinham alimentando inveja. A ponto que quando José revelou o sonho para eles, eles se iraram mais e mais. Um certo dia, amando do pai, José foi atrás dos irmãos. Ao encontrar os irmãos,
eles não estavam onde deveriam estar, aonde o pai mandou. E quando os irmãos avistaram José de longe, disseram: lá vem o sonhador. Pegaram José, lançaram José numa cisterna. O irmão mais velho não queria que fizesse o mal para José, Rubens, mas um dos irmãos, Judá, propôs que vendesse o irmão, e eles fizeram isso. E você conhece a história. José foi vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas venderam José para Potifar, um alto comandante da guarda de Faraó. E José foi parar no Egito, na casa de um ricaço lá do Egito. Eu queria que você pudesse pensar na angústia de José. Eu consigo pensar na angústia de José porque eu imagino você também. Eu já vivi dramas familiares. Eu vim parar para Nova Serrana aqui em Nova Serrana, eu vim expulso de casa. E eu me lembro muito bem quando eu peguei o ônibus de Contagem para Nova Serrana. Eu me lembro muito bem que os meus olhos saíam muitas lágrimas. E eu parei nessa cidade, na casa do meu primo, da minha tia. Talvez até alguns deles estejam me assistindo agora. E eu vivi um drama familiar, uma angústia terrível. Você consegue colocar o seu coração na angústia de José? Então, esse foi José expulso de casa. Quando José chegou na casa de Potifar, ele começou a trabalhar, a se destacar. E ele acabou sendo colocado como gerente da casa de Potifar. A esposa de Potifar trama contra José, e José vai parar na cadeia injustamente. Você imagina, André, que situação? Expulso de casa, aliás, vendido pelos irmãos, tendo que administrar uma situação de mudança de cidade, de país, tendo que administrar tudo isso. E ainda, quando estava dando a volta por cima, a mulher de Potifar trama contra ele e ele vai parar na cadeia. E na cadeia, José, ele se destaca novamente. E ele interpreta 2 sonhos: o do padeiro de Faraó e o copeiro de Faraó. O sonho interpretado para o padeiro não era muito bom, porque o padeiro ia para a morte. Mas o sonho interpretado por copeiro era bom, porque o copeiro ia voltar ao seu ofício. E assim aconteceu. José pediu para que o copeiro não esquecesse dele, mas o copeiro esqueceu. E José continuou na cadeia. A Bíblia relata que depois de 2 anos que o copeiro saiu da cadeia, Faraó teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar esse sonho. E você sabe dessa história, mas eu preciso contextualizar a história. Quando o copeiro lembrou: olha, eu conheci um homem que interpreta sonhos. Faraó manda chamar José. José interpreta o sonho de Faraó. E ele é colocado como o segundo governador, ou o segundo homem mais poderoso da época. E esse sonho revelava, preste atenção, esse sonho revelava que ali, naquela região,
Haveria 7 anos de fartura, mas haveria 7 anos de escassez. Deus levantaria, como levantou José, para que fosse administrado o tempo da fartura, para que se passasse o tempo da escassez. José o faz. Os irmãos de José, quando chega o tempo da escassez, vai ao Egito, se depara com José, mas não descobre que era José. E aí você se lembra da trama? José faz um teste com os irmãos, até que se revela como aquele que foi vendido por eles. Os irmãos são levados da Palestina para o Egito, e ali são cuidados por José. Jacó, o pai que pensou que o filho estava morto, vai ao encontro do filho. Você consegue imaginar a cena do encontro deles? Jacó aproveita o seu filho por mais alguns anos, então morre. E aí chega aqui o capítulo 50 de Gênesis, e nós já vamos extrair os ensinos agora. Jacó morre, os irmãos começam a ficar com medo. Será que o nosso irmão vai vingar da gente? Será que ele vai fazer o mal contra nós? É aí que vem Gênesis 50, 19 ao 21. É aí que José diz: não. Eu não vou fazer o mal contra vocês. Eu não quero castigá-los, eu não sou Deus para isso. O mal que vocês pretendiam fazer contra mim, Deus planejou o bem. Deus me colocou nesse cargo para que eu pudesse salvar muitas vidas. E nessa porção nós temos muitos ensinos, e muitos ensinos que são respostas para nós. Agora, 22 de março de 2020, todo mundo recolhido nas suas casas, por causa de uma pandemia que tomou conta do planeta. Primeiro aprendizado: Deus está governando tudo. E por mais que coisas ruins, estranhas, sem explicações aconteçam, Deus está governando tudo. E por mais que os homens façam mal, pequem, planejem o mal, intentem o mal, Deus está governando tudo. Nesse versículo 19 e 20 de Gênesis 50, está revelando a grandeza de Deus. Deus está governando todas as coisas. Deus decidiu que o mal muitas vezes manifeste sua feiura, o pecado manifeste sua feiura, para que no fim a graça, o bem e sua bondade manifeste-se muito mais belo e poderoso do que o mal e a tragédia. Isso, na vida de José, quando ele tinha sido vendido pelos irmãos, quando ele tinha dado a volta por cima, e a mulher de Potifar intentou contra ele, e quando o copeiro esqueceu dele, e quando todos esse mal assolou a vida de José, nós, os limitados, nós, os pequenos, poderíamos dizer, nós que estamos dentro do tempo e do espaço, nós diríamos, na nossa pequenez: onde está Deus? Como isso pode acontecer? Será que existe Deus? Será? Mas como uma tragédia dessa pode acontecer? É óbvio que os pequenos humanos, ilimitados humanos, os pecadores humanos que estão dentro de espaço e tempo, que não podem contemplar o futuro, que não podem ter certeza do futuro, mal conseguem interpretar o passado, mal conseguem perceber o presente. Estes, quando olham a tragédia, quando olham o mal, a feiura do pecado, eles dizem: e aí? Como pode?
Mas Deus é grande demais. Deus é transcendente. Deus está acima do espaço-tempo. Deus não está preso ao espaço-tempo. Eu gosto de uma explicação de um teólogo batista, ele se chama Erickson Millard. Ele diz: Deus está em outra dimensão. E quando Ele deseja, Ele manifesta a sua presença nessa dimensão, a dos humanos. Deus é muito grande. Ele não está preso ao espaço-tempo. E nós que estamos, muitas vezes podemos entrar em questionamentos, entrarmos em parafusos. Cá para nós, você que está interagindo comigo, cá para nós. Se você olhasse a vida de José, não aqui, lendo Gênesis do 37 ao 50, mas se você estivesse na história com José, e você estivesse vivendo junto com José, o drama de José, você não diria: mas por que tudo isso está acontecendo? Qual é a explicação que temos para isso? Os humanos são assim, são pequeninos, são limitados, estão presos ao espaço-tempo. Mas Deus é grande demais. E José sabia disso, sabe? José sabia quem era Deus. É fundamental para uma vida boa, de qualidade, é a gente saber quem é Deus. Deus é grande demais. Ele é transcendente. Mas o próprio José disse: Deus pegou o mal que vocês planejaram e fez o bem. Aqui não fala só da grandeza de Deus, fala da bondade de Deus. O ser de Deus é bom. Deus não é bom de acordo com as circunstâncias. Deus é bom porque na sua essência, natureza, Ele o é. E por mais que o mal, ele se manifeste, e por mais que Deus permita, Ele determina permitir que o mal dos humanos, que os humanos cometem, manifeste-se, mesmo na determinação de Deus de permitir que o mal dos humanos se manifestem, Ele pega essa maldade e no final Ele tem o poder de fazer com que se torne bom. Eu tenho uma sogra abençoada. E a gente brinca com a irmã Vani. Ela deve estar me assistindo aí. Está me assistindo? Irmã Vani? A gente brinca o seguinte: que a irmã Vani pode pegar uma geladeira vazia, que só tem legumes e algumas coisinhas, e ela faz um baita de um almoço. Né, Dona Vani? Deus, Ele pega coisas difíceis de explicar. Deus determina que o mal dos humanos seja manifesto. Ele permite isso para no final Ele fazer uma coisa muito boa, porque é da essência de Deus, entende? É do caráter dele, entende? E o que a gente está vivendo aqui, eu não tenho dúvida. Não passa dúvida no meu coração, e eu espero que não passe no seu. Você que está me assistindo aí, sentadinho no seu sofá, ou está aí na cadeira aí da mesa da sua cozinha, ou está na varanda, todo mundo aí assistindo a gente. Eu espero que você compreenda que no final de tudo isso que nós estamos vivendo, Deus vai fazer coisas boas. Ele tem esse poder. É o que José disse: olha, vocês planejaram coisas ruins contra mim, mas Deus fez o bem. Deus é grandioso e Deus é bondoso. E mesmo o mal que Ele determina permitir, no final, por causa do seu caráter, Ele faz o bem. São dois aprendizados que nós temos. Agora a gente tem um terceiro aprendizado, sabe qual é? Toda a história de José foi marcada por fé. Sabe, gente? Sabe?
queria que você pudesse aqui me dar sua atenção aqui. Aonde a autoajuda vai nos ajudar agora? Me fala aí. Me explica onde que a autoajuda vai nos ajudar agora. A história de José não foi marcada por autoajuda. A história de José foi marcada por fé. E a família de José já tinha um histórico de fé. Jeová já havia se revelado a Jacó. Jacó transmitia a sua fé aos seus filhos. José conhecia o Deus Criador através de seu pai. Nesses dias, você reparou uma coisa? Quantas vezes muitas pessoas tentaram colocar a fé como um acessório? Como um acessório descartável. Fé não é acessório descartável. Fé é fundamental para a gente viver e enfrentar a vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não pode ser um acessório descartável. E nós temos vivido isso no nosso tempo hoje, sabe? A ascensão da ciência, tudo tem que passar pelo método científico. Aí você me explica isso por método científico? Isso pode ser provado com a razão? Isso pode ser provado com a lógica? Se não pode ser provado com a lógica? Se não pode provar com o método científico? Se não pode provar com a razão? Eu não quero. Como se fé fosse acessório. Fé não está submetida à razão, à lógica e nem a método científico. Fé fala do transcendente, do grandioso, do acreditar naquilo que nos foi revelado. Agora, você que está aí na sua casa, agora você vai ver como que fé não é acessório. Fé é fundamental para a gente viver e enfrentar a vida. Você vai ver agora que fé não é um momento que a gente vive no domingo. Você vai ver agora que fé a gente vive de segunda a segunda. Você vai ver agora. Porque se você não tiver fé, quando vier a tempestade, porque agora está vindo uma grande tempestade, ou você desespera e pula no mar revolto, ou você fica no barco e diz, Jesus está aqui. E por mais que a tempestade bata no barco, e por mais que as ondas tragam medo no meu coração, Jesus está aqui. Agora você vai ver que fé não é acessório. Fé é fundamental para viver a vida, para ter qualidade de vida. Eu me lembro uma vez que veio um rapaz conversar comigo. Ele estava de mudança da cidade. E ele se dizia agnóstico. E ele estava mudando a cidade. Aliás, ele não estava só mudando a cidade, ele estava mudando o país. Naquela época tenebrosa que a gente viveu esses tempos atrás, né? De um partido que dominou aí o poder do Executivo Federal. E ele veio conversar comigo e ele disse assim, pastor, eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha família, eu tenho uma vida boa, eu tenho uma vida saudável, mas nesses últimos meses eu fui assaltado várias vezes e eu não tenho resposta para isso. E aí eu olhei assim para ele, como eu estou olhando agora para você aí, e disse assim, mas quem disse que para ter qualidade de vida eu só tenho que cuidar da alimentação, do sono, de atividade física e da família? Quem disse? Para eu ter vida boa, qualidade de vida, eu preciso de fé. Porque fé não é acessório, fé é fundamental. Mas não é fé em qualquer coisa, não é fé em qualquer outro, é fé no Deus que se revela das Escrituras, da palavra de Deus. E é isso que marcou José.
Toda a superação que José teve na vida veio da fé, mas não da fé em si, da fé em Deus, da fé em Deus, entende? Quando José finaliza com seus irmãos, ele deixa muito claro para os seus irmãos: Deus me colocou aqui para eu fazer o bem para vocês e para muitas pessoas. Eu concluo fazendo algumas aplicações para você que está me assistindo. Primeiro, quem é Deus para você? Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é um vovô legal que aceita qualquer coisa? Ou Deus é um delegado malvado que quer te punir por qualquer situação? Quem é Deus para você? Aqui nas Escrituras, a Bíblia revela que Deus é grande, muito grande, grandioso, El Shaddai, soberano. Mas não é só isso. Aqui nessa porção diz que Deus é bom, e mesmo que as coisas ruins nos acometa, mesmo que Ele tenha determinado, permitir que a nossa maldade e o pecado mostre a sua feiura, Ele continua sendo bom, porque no final das contas Ele pega as coisas ruins e as faz para o bem. Esse é Deus. Mas tem uma segunda pergunta: e a fé? Para você era um acessório de domingo? Era? Que você de vez em quando se lembrava na hora do aperto? E agora você está vendo que fé não tem nada a ver com acessório. Fé tem a ver com fundamental para a vida. O apelo que eu faço a você que está aí é: conheça Deus. Aprofunde o seu relacionamento com Deus. Deus não é um vovô e nem um delegado. Deus é Deus grandioso e bondoso. E a fé, ela não é só um acessório. A fé é fundamental para a gente viver e enfrentar a vida. Mas não é fé por fé ou em outro. É a fé naquele que as Escrituras diz a respeito dele. É a fé em Jesus. É a fé no Deus Trino. Bendito seja o Senhor. E de manhã eu disse, e agora à noite eu repito: nós sairemos melhor do que entramos nessa terrível tribulação que tem nos assolado. Sim, você vai sair melhor. Se apega em Jesus Cristo. Sim, sua família vai sair melhor. Sim, nossa cidade vai sair melhor. Sim, nosso estado, a nossa nação e os humanos, se pela fé se apegarem em Deus, sairão melhor. Nós vamos crescer, nós vamos aprender muitas coisas que nós deixamos de lado, nós vamos trazer de novo para o nosso dia a dia. Nós vamos sair melhores, mas só sairemos melhores por causa da graça de Deus, e pela fé nós nos apegamos a essa graça.